Era meu pai que chegou a ser baleeiro, andava na baleia, andava na pesca, trabalhava também em umas vinhas foi tudo o seu pai da Lima e o resto da família trabalhava na lavoura. Tinha-se vacas. Vocês dependiam, neste caso, do mar e da terra? E da lavoura. Tinha-se animais. Os animais, meu irmão caminhou com eles para... Eu penso-me que era para o Mato Sim, mas eu fui aqui para este lado, mas eu então não me recordo. Digamos, o principal fonte de rendimento era as terras ou era o mar? Era mais a lavoura. Meu pai ia o mar, pronto, na época de baleeiro ele ia para a baleia. E depois também ia alguns dias pescar e apanhava peixe e a gente também... Mas era mais da lavoura. Era mais as terras, a gente cultivava as terras, tirava-se as batatas, o milho e essas novidades todas da terra. Vivíamos da terra. O senhor guarda na sua memória alguma recordação do período antes do vulcão? Aquela referência aos tremores de terra que antecederam a erupção. Lembra-se disso ou não? Eu lembro-me dos tremores de terra. Tenho algumas ideias de antes, mas uma coisa um pouco. Isso eram seguidos. O senhor lembra-se disso? Lembro perfeitamente. O que é que vocês pensavam que ia acontecer? A gente não sabia o que é que ia acontecer. A gente já sabia que vinha um tremor de terra, que vinha aquelas zoadas, e eu com medo agarrava-me a minha mãe e a minha irmã e gritava que sempre tive muito medo. Portanto, ninguém sabia, não se falava mesmo nas redondezas. Ninguém sabia o que é que estaria... Não sabia o que é que estava a passar. Se falavam, pronto, não tenho ideia disso, lembro-me. Como é que eram os tremores de terra? Davam de vez em quando? Alguns eram maiores e depois os outros eram réplicas mais pequeninas. Mas tinha alguns que conhecia bem, que eu lembro-me de estar aqui no cruzeiro e a gente estar ali até a rezar e tinha ali uma senhora que tinha o Santo Padre Cruz e a Coroa do Espírito Santo, e eu estou vendo ali uma casa que é do meu irmão hoje, via assim os balanços e via o caminho às ondas. Isso antes de começar o vulcão lá embaixo? Eu penso-me que antes de arrebentar o vulcão, agora não tem. Porque os tremores de terra foram antes, depois é que ele arrebentou e que eles ficaram... Quando é que vocês se apercebem que está a acontecer, o que está a acontecer lá? O vulcão, aí então eu não tenho assim ideias. E lembro-me de falarem com o mar e eu tenho, não sei se tenho bem a ideia, de ver, ou foi já em fotografia, isso então não me recordo, Sim. de ver o mar assim a saltitar. Mas não tenho ideias de dizer assim, olha, arrebentou um vulcão ou fez isto, não tenho memória disso. Mas começou-se depois a falar nisso? Mas depois começaram a falar nisso e veio muita gente aqui para cima ver e isso depois muita gente. Tinha 7 anos, não fazia ideia de que era um vulcão? Não, de maneira nenhuma. A sua família... Ninguém sabia. Era uma coisa... Eu acho que aquilo foi um milagre, porque ninguém se magoou, ninguém teve acidentes nenhum, não teve nada que aquilo tudo, tu vendo aquelas explosões altíssimas, negras e aquele fumo branco, aqueles estrondos que ele dava, uns estrondos muito grandes. Mas estava no mar, estava um pouco afastado. Pois, exatamente. Quando começa a atividade, a primeira fase da erupção, o senhor chegou a ir lá abaixo? Eu vi, já depois, ele formou primeiro uma ilha, essa ilha depois desapareceu, depois voltou outra vez a formar, e depois então quando ele já estava bem grande, eu cheguei a ir à cratera juntamente com uma senhora que já faleceu, que era a minha vizinha. Mas quando foi a primeira vez lá abaixo, ele já tinha o cabeça formado, não é? Acho que sim, agora não me recordo. Eu lembro-me só de subir e de ir a ver a cratera. Tinha água lá dentro. E lembro-me de um senhor a ter que descer lá dentro, que era o senhor Amílcar, e depois já não consegui subir para cima. E tiveram que tirar cintos, ligar cintos uns nos outros, para puxar para cima. E depois a gente todos descer, veio uma explosão, um pouco, sei lá, 10 minutos, 5, 10 minutos depois deles saírem para fora, e nós guardámos-se no capelinho, por baixo do capelinho, que havia ali uma fune, e a gente guardámos-se ali. E veio aquela explosão, e por passar a explosão é que a gente tínhamos para cima. Isso são memórias que eu me recordo bem. O senhor lembra-se porque é que esse senhor não conseguia sair? Ou porque é que ele entrou, não tem memória? A curiosidade, talvez, não sei. Uma pessoa também, se ele estivesse a conhecer o perigo, ele não sequer tinha ido lá. Nem a gente tinha subido, não tinha feito nada disso. Mas pronto, ele era uma pessoa assim meio curiosa e deve ter tentado fazer isso por algum motivo. Se a gente soubesse aquilo que era, de certeza que ele não tinha ido para lá, nem a gente se ia aproximar tanto da forma que... E ele não conseguia subir porque... Aquilo talvez não sei porque era, se há alguma coisa que ele estava a faltar debaixo dos pés, ou não faço ideia, não tenho.
E Santo António não me tem a recorda. Recorda-me muito bem disto, porque eles engataram uns cintos. E é essa a recordação que me lembra dele, é de engatarem os cintos uns nos outros para puxarem para cima. E lembro-me de ir, de ver as pessoas irem para cima das casas, as mulheres até iam varrendo a telha e os homens aqui iam puxando, e puxavam-nos até com um sacho ou com uma coisa, no meio dela não batesse. Os terrenos, os vossos terrenos ficaram também protegidos? Ficaram todos cheios de areia. Vocês foram... Depois aquilo ficou milho e assim, algumas coisas ainda via-se, ainda se apanhou milho, mas mais cá para cima, para a igreja ou coisa parecida. Lá para baixo isso ficou tudo coberto de areias. Sim, mas como é que vocês se foram desarrascando depois, tendo os terrenos improdutivos? Pois aquilo tivemos ali muito tempo, que a gente fomos para a feiteira, a gente fomos refugiados 2 vezes, a primeira vez por tremores de terra, a segunda para as areias, e a gente fomos viver foi para a feiteira, para a casa de um senhor que um irmão meu conhecia, que era o mestre António Calafona. E ele... E depois, não sei quanto tempo é que a gente tivemos lá então, não me recordo há quanto tempo. Tinham animais também? A gente tinha animais também. Levaram-vos? Os animais vieram aqui, penso-me, pelos matos, ou do Sr. Dr. Santos, ou do Simas, e sei que vieram para aqui, alguns foram para a Junta Geral. Isto é uma vaga ideia que eu tenho. Lembro-me, depois, quando a gente regressámos, de uma vaca ter dado um bezarrinho, ou do meu irmão ter comprado um bezarrinho e trazê-lo num carrinho de cantoneiros para aqui, e lembro-me desse bem. Tem essa ideia, até ainda me lembro do nome, porque eles deram, porque ele era assim um bezarrinho meio atrapalhado, e deram o nome de Gripe, e fiquei sempre com isso, tinha uns cornos pequeninos virados para dentro. Sim. Tenho assim umas vagas ideias disso. Portanto, foi várias vezes lá abaixo ver o vulcão, o senhor? Ele lembra-me de ir algumas vezes, lembra-me de ver de cima e de ver algumas vezes, mas dizer estar assim bem presente, lembro-me de ver as explosões e... Mas só foi uma vez lá à cratera? À cratera foi só uma vez, com 7 anos. Não sei já qual foi a altura certa, sei que tinha 7 anos na altura e ficou-me na memória. Foi uma vez e fui. Lembro-me de ver em cima. A gente subiu o cabeço e em cima tinha o buraco da cratera e a gente via a água a ferver lá embaixo e via essas coisas. E aí o senhor não tinha, pessoalmente, não tinha receio nenhum? Pois, a gente ia talvez ali, sei lá, por ignorância ou qualquer coisa parecida, porque se a gente soubesse o perigo que estava a correr, a gente nem sequer ia lá, não é? Mas ia ser uma aventura. Ninguém impedia que as pessoas fossem lá, não havia ninguém? Que eu me recordo, não. Havia muitas pessoas que viam cá acima do costado não, e alguns foram, e eu por acaso fui mais essa senhora lá, não sei já que idade é que ela tinha na altura, mas lembro-me de ir lá acima e ver várias pessoas lá em cima. A vossa família fazia vinho? Vocês tinham vinho? Meu pai tinha, e temos aqui umas terras, já estão perdidas, vinhos, a gente fazia, meu pai trabalhava na vinha também. Deixaram de o fazer ou continuaram a fazê-lo? Não tem ideia disso? Por isso, agora não tenho ideias se meu pai fez vinho nesse ano, se sim, mas fez... nos anos a seguir continuou depois mais tarde, meu pai continuou a trabalhar e a gente começámos a vir, e uma adegazinha que a gente temos ali ao pé do farol do Valformoso, realmente está hoje caída, mas pronto, os terrenos hoje estão mais abandonados, mas naquele tempo... A gente vinha aqui para baixo para os escoitos e levava-se no carro das vacas, é que a gente levava umas pipas que se deitava a uva e depois levava-se para a adega, para lá para esmagar e fazer o vinho, que é uma adega que a gente tem mesmo no sítio do Valformoso. O senhor tinha 6 e 7 anos, vocês, os rapazes, encontravam-se a brincar aí nas ruas? Ou... Aqui em cima não me recorda. Recorda-me de vir aqui acima. Eu penso-me que foi já depois, na altura das areias, dos tremores de terra, não tenho assim ideias. Lembro-me no tempo quando começou a cair as areias, parece-me, que foi quando eles vieram apanhar milho e secar milhos, nessas coisas, e lembro-me de ver animais, aqui em cima gatos, por exemplo, e às vezes traziam uns chicharros que era para deitar os animais. E só bastava eles chegarem aqui em cima, lembro-me do carro chegar aqui em cima e começarem a gritar: opas frescos, e os gatos, os animais vinham todos comer o peixe. Lembro-me de ver animais assim. Há uma fase do vulcão, que é uma fase posterior já, que é a fase da lava. Também não tem memórias de quando rebenta a lava? Eu tenho memórias de quando rebenta a lava. Tem uma imagem que recorde disso? Eu estou a ver o céu vermelho,
mas eu tive medo de lá ir, vi muitas pessoas passar, vi da janela da casa dos meus pais, que viviam ali mais abaixo da igreja, um bocadinho. Lembro-me de ir, mas eu não fui, porque tive medo de ver e não fui. Mas recordo-me das pessoas irem e recordo-me de algumas pessoas de porem moedas quando a lava caía e depois tiraram pedra e as moedas ficaram lá. Recordo ainda de ver isso, penso, o meu sogro já faleceu também, mas lembro-me dele ter feito isso, parece-me. Mas de ver a lava correr em si, não tem. Tu vendo aquela vermelhidão toda quando eu fazia aquelas coisas e ver isso, que a gente via o clarão, mas e os trondos e essas coisas todas, agora ver a lava correr, tenho pena hoje não ter visto, mas não fui, tenho... Não fui, tive medo. Não fui. O senhor tinha mesmo medo ou eram os adultos que... Enfim, Não, eu tinha mesmo medo. Eu tinha mesmo medo. Não era. Eles não me faziam medo, e via as pessoas andarem, passarem, falarem, fazerem, mas não, eu tinha mesmo medo. Porque eu tenho medo de tremores de terra. Sim, e hoje continuo ainda a ter medo de tremores de terra. E quando sinto um tremor de terra, e passo a noite em branco sem dormir, porque eu não consigo dormir. Mesmo este de 1998, eu passei muitas noites que não me deitava uma vez sequer na cama que não me lembrasse daquele sismo. Eu tinha muito medo. Ele acabou por mexer bem aqui. Mexeu, sacudi bastante bem. Eu estava deitado e agarrei-me por o pescoço da minha mulher a gritar e ela disse calma, mas eu não tinha. Fiquei mesmo. Depois os meus filhos estavam aqui para dentro. Um deles também já faleceu. Ele só dizia assim: ninguém pode dormir nesta casa, porque isto é de dormir desta maneira. Mas lembro-me perfeitamente disso. Há uma fase também, depois, que é posterior à erupção, quando o vulcão acalma. Portanto, já não é bem as cinzas da erupção, mas as cinzas que ficaram por aí depositadas, que o vento continua a empurrá-las para cá. Tem alguma memória disso também? Eu lembro-me do vento, praticamente, estava sempre daqui do lado da terra, deitou muitas cinzas por fora. Mas lembro-me também de ele deitar na terra e lembro-me de haver um areal entre o vulcão dos Capelinhos e o morro de Castelo Branco. A gente podia andar sempre em cima de areias, junto à costa por aí abaixo, sempre junto à costa por aí abaixo. Naquele tempo, e depois aquilo começou a aparecer ali uns achados, achavam muitas garrafas, que hoje em dia é o Camar da Abundância de Garrafas, mas naquele tempo não havia garrafas. E lembro-me meu pai de manhãzinha cedo, e alguma vez fui com ele, que a gente ia procurar garrafas, e então juntava-se as garrafas. E às vezes havia umas boiazinhas de quem era em alumínio, que até faziam, depois o Ferreira até chegou a fazer uns tachos com isso, que as pessoas utilizavam, naquele tempo não havia nada destas coisas. E às vezes encalhava fardos de borracha, e eles também esse conseguiam às vezes tirar, e lembro-me de... Chegou a andar nesse areal? Cheguei a andar nesse areal, lembro-me perfeitamente, isso é tudo do areal, o comprido está todo tapado, tudo cheio de areias, lembro-me perfeitamente. Mas o senhor lembra-se também, obviamente, do comprido, antes aquele movimento que havia no comprido? Tenho pouca memória disso. Eu lembro-me de ir ao Farol, com um irmão meu que ia lá pôr mercadoria, que ele trabalhava ali num estabelecimento que era do Sr. Artur Alves, e ele ia com uma carrocinha levar lá os mantimentos aos faroleiros. E lembro-me de ir uma vez ou duas com ele lá e lembro-me de ver aquilo assim, mais ou menos, mas não tenho assim grandes recordações antes do vulcão, realmente. Lembro-me de ir também uma vez lá e é uma das memórias que eu tenho. Havia lá um lugar que chamavam a Poça Rasa e a Poça Funda, e eu lembro do irmão meu que está para os Estados Unidos, que é o mais velho, que é o Humberto, e ele ir nadar para essa poça e eu ir às costas dele. Eu estava nadando às costas dele. Mas é o que me lembro bem disso aí, não te disse nada. A sua família não emigrou? Meus irmãos, uma parte deles emigraram, meus pais não. Logo a seguir? A seguir o vulcão, eu tive o meu irmão mais velho, que era casado nas Lajes do Pico, esse emigrou. Como sinistrado? Eu julgo que sim, não sei bem qual foi o sistema. Mas a opção dos seus pais foi não? Meus pais foi ficar cá e não ir. Foi esse meu irmão Humberto, depois foi um outro irmão meu que também está nos Estados Unidos, que é o meu irmão Manuel, depois foi um irmão meu que também já regressou, que está cá, que era o meu irmão José, esse foi lá também, chamado de meu irmão, Humberto, mais velho, e depois veio cá, casou, depois foi para trás, e foi um outro irmão meu, que é o meu irmão Jorge, que ainda lá está, também foi mais tarde, que acabou por casar com uma rapariga que também tinha migrado, e
ele viveu cá mais tempo e depois foi. Mas antes disso ainda foi uma irmã minha que também emigrou, também é chamado do meu irmão. E tive 4 irmãos, quatro irmãos que foram para a América e uma irmã. A irmã ainda está viva. Os seus pais é que nunca Meus pais nunca saíram, tiveram acabaram intenção, de ficar por aqui? acabaram de ficar aqui. Sim, e mantiveram o cultivo das terras. Exatamente. O seu pai continuou a pescar, depois lá em baixo ficou sem condições? Depois aquilo ficou sem condições, mas eles iam pescar de pedra e depois mais tarde talvez de lancha, mas depois assim não me lembro muito mais coisas. Pedra dava peixe para comer? Dava, apanhavam muitas enxovas e um corricado de manhãzinha cedo. Eu lembro-me deles irem corricar e apanhavam os peixes para a areia, mesmo na areia, lembro-me de apanharem isso. E depois mais tarde ainda fiz. Depois aí meu pai foi ficando mais velho, mas foi sempre trabalhando. E eu fiquei aqui com mais o meu irmão Tomás e o meu irmão Jorge. A gente ficámos os 3. O que é que o senhor depois empregou-se? Depois eu com a idade de talvez de 14 anos, comecei a trabalhar naquele tempo chamava-se Pequim, ou na taberna, que era um senhor Jaime, que está nos Estados Unidos. Comecei a trabalhar lá com ele e trabalhava nas terras também, alguma coisa. Eu ia lá, depois não sei agora quanto tempo é que eu trabalhei lá, mas depois daí, depois também adoeci de um ouvido, tive que fazer uma operação a um ouvido e não podia apanhar muitas molhaduras, não fui muito para a terra, não fui trabalhar. Meu irmão é que ia mais para a terra, fui trabalhando sempre na terra e ia lá. E depois, meu irmão, esse senhor que eu trabalhava foi para os Estados Unidos e o meu irmão é que ficou com o estabelecimento dele. E a partir daí a gente começámos a trabalhar com o estabelecimento por conta dele, depois ele quis acabar, o meu irmão comprou esse estabelecimento, as coisas dele, e comecei a trabalhar no estabelecimento. Depois mais tarde o meu irmão comprou uma caminhoneta, comprava também muito gado e vendia gado, andava fazendo negócios com gado, tivemos uma caminhoneta. Depois a seguir tivemos um táxi também, um carro de classe. Nunca lhe passou para a cabeça sair daqui? Não. Só fui convidado... Eu pergunto isso porque, enfim, como houve esta leva toda de gente... Quer dizer, Pois, exatamente. Saiu muita gente do Faial, não é? Pois, sim, e não só. Nesta leva toda a gente pensou nisso, não é? E uma parte deles caminharam, mas meu pai nunca pensou muito em fazer isso, não? Chegou a ir lá fora e eu também até fui uma vez, em 81, fui a convidado de um irmão meu que está agora aqui, fui lá também nos Estados Unidos, depois já fui várias vezes lá para cá, que tenho um filho lá fora na América. E... O senhor, portanto, para além do medo que lhe provocou o vulcão, o medo dos sismos, enfim, o vulcão não atrapalhou muito a vossa vida, nem a sua, ou se ele não tivesse existido teria sido diferente, ou foi bom ou foi mau? Não, eu acho que, pronto, já além do mal todo que ele fez, deve ter sido bom, porque senão não havia esta imigração, não tinham ido para os Estados Unidos e que as coisas da forma que estão, as coisas também modificaram muito. Tinha muita gente no capelo nessa altura, não é? Eu não sei precisar bem, mas eu acho que tinha por cima de 1000 e qualquer coisa de pessoas. Já era muita gente para aqui. Pois essas terras estavam tudo trabalhadas, toda a gente trabalhava as terras, isso não havia estas lenhas da forma que há hoje. Isso era tudo trabalhado com as vacas e não era com tratores, não havia tratores, não havia nada disso. Isso era essa gente todas trabalhavam praticamente da sua lavoura, dos animais. O facto de ter saído muita gente daqui, o senhor acha que aliviou um pouco isso? Pois é provável que deu mais trabalho, as pessoas ficaram um bocadinho diferentes. Se tivesse essa gente toda aqui, iam viver talvez mais apertados, salvo erro. Mas eu acho que foi exatamente, acho que foi bom por dois. Eles dizem que aqui foi um santo que esteve ali, porque a gente às vezes ouve falar de vulcões que fazem mortes e fazem tanta coisa. Este aqui, só me lembro de falarem na altura de uma senhora do Norte Pequeno ter falecido nos Cedros, mas foi por velhice, não foi nada que tivesse acontecido acidentes nenhum, nem nada disso. Foi já mesmo da doença dela ou velhice do resto. Não me lembro de ninguém ter falecido por motivos do vulcão. Depois, ao longo dos últimos anos, dos últimos 50 anos, digamos, ou dos últimos 55, alguma vez o senhor
teve receio que isto voltasse a haver outra erupção ou nunca mais achou que... Não, já fez vários sismos lá para cá, mas Sim, mas pronto, não. Já subi o vulcão lá aos Cabeços várias vezes, já fui muitas vezes lá acima, e ainda hoje, se for, ainda tem lá sítios que a gente mete as mãos e está quente. Está a ser um vapor, ainda não foi há muitos anos que já estou lá, não sei há quantos anos que não subo, mas já fui vezes lá acima. E agora está perigoso de ir lá acima porque, pronto, se as pessoas não conhecerem, se abusarem, aquilo pode haver uma derrocada, mas subi o vulcão várias vezes. Portanto, depois disso nunca teve receio que voltasse a haver outra erupção? Não mais. Nem se falava nisso, ou as pessoas falavam muito nisso? Penso que as pessoas nunca mais falaram assim em voltar a arrebentar vulcões ou qualquer coisa parecida. Que eu tenho em memória, não me recordo. Não houve assim mais... Não Ou foi só os sismos que foram acontecendo? Foi, exatamente, porque de vez em quando, a gente sabe, estamos numas ilhas vulcânicas. O senhor sentiu o de 80 aqui? Senti o de 80 aqui. Já foi no primeiro dia do ano, estava de almoçar ali à casa dos meus sogros, minha mulher tinha vindo para casa pôr os meus, que eu tinha 3 filhos pequeninos na altura, e senti bem perfeitamente, estava-se lá em casa deles a conviver no primeiro dia do ano. Depois quando veio um senhor, que era o senhor José Rosarinha, que era vigia da baleia, porque naquele tempo também não havia muitos rádios, não havia assim muitas coisas, e estou lembrado dele vir numa moto e ele dizer assim, vocês não sabem, já sacou, foi para fora, na terceira caiu e morreu pessoas, ainda lá não sei o que. E eu aí comecei a pensar nos meus filhos. Disse, se isto me acontece a mim, já que como eu tinha medo, disse, se eles estão, que acontecesse isso aqui, ou que eu os estivesse a ver num lugar que eles estivessem presos e que queria ir lá buscá-los e não podia buscá-los, ou que eu estivesse preso e ia ver, e isso mexeu muito comigo, e fiquei muito nervoso com isso. Foi a única coisa assim depois do vulcão que... Sim, esse e agora o sismo do 98, esse então assustei-me bastante. Esse foi mesmo aqui, esse mexeu bem mesmo. O senhor tem pena, portanto, o senhor tem uma imagem destes terrenos todos trabalhados e tem uma imagem dos terrenos cheios de cinza e agora tem outra que está tudo cheio de... Agora está abandonado. Agora não há tem pena, o senhor tem pena? Pois tenho pena. Tenho. Tenho, porque isto, pronto, mas já hoje é impossível. Há pouca gente mesmo a trabalhar os terrenos e vê-se os terrenos, terras que eu conheci e tenho. Por exemplo, as terras de vinha do meu pai, que era o meu pai, estão cheias de lenha. A gente já não os consegue. O senhor sabe onde é que elas estão? Eu sei onde é que elas são e conheço-as e às vezes ainda passo por lá, mas nada a trabalhar. Ainda tivemos uns tempos que a gente trabalhámos e tem um irmão meu que trabalhava, mas também nunca fui muito trabalhar nas vinhas, não sei trabalhar isso, mas tem pena porque aquilo, pronto, era diferente. E eram bons terrenos? A gente aqui em cima dos nossos terrenos nunca eram terrenos muito fortes, eram os terrenos mais fraquinhos, mas tinha-se as nossas coisas e daí para a Pavinha eram uns bons terrenos aqui em cima, aqui nos sítios dos biscoitos e confrarias, eram uns terrenos. Eu lembro-me dessas terras de trabalhar, montes, depois... Porque isso ficou quase pior com o vulcão, porque agora está tudo cheio. Não, agora está mesmo pior, porque antigamente a gente via as terras cheias de cinza, mas depois aquilo foram remexendo e ainda se foi trabalhando e via-se as terras limpas. E tem muitas terras aí agora que estão todas cheias de lenha, porque pronto, não tem gente que as trabalhe. Se o senhor hoje soubesse que estaria aí uma erupção outra vez a arrebentar, ficaria contente? Contente não ficava de certeza absoluta. Assustado provavelmente ficasse. Outra vez uma coisa dessas? Não. Se fosse... Eu estou a perguntar isso porque há pessoas que dizem assim, se eu fosse lá embaixo, se fosse no mar como o outro foi, eu corria todos os dias para ir ver aqui. Se eu fosse como o outro foi, isso é uma coisa, mas só que a gente não sabe o que é que podia acontecer. Se fosse igual ao outro, sinceramente eu digo, talvez não tivesse problemas em gostar de ver, mas que ia ter medo e ia de certeza absoluta. Sim. Mas também agora, para emigrar ou fazer qualquer coisa, que a idade que eu tenho, já há 62 anos, já não é, pronto. Portanto, acontecesse o que acontecer, o senhor vai ficar por aqui? Sim. Eu tenho um filho nos Estados Unidos, vou lá, não é todos os anos, vou lá quando posso. Tenho lá 2 netos também, tenho 2 netos aqui também e tenho mais 2 filhos cá. Mas, pronto, agora
é ir fazendo alguma coisita. A saúde agora é que vai gerir agora o resto das coisas. Lembro-me destas recordações, lembro-me de ir e ver aqui o caminho às vagas. Lembra-se de ver o caminho a... Lembro-me. Isso lembra-se de ver? Lembro-me de ver aqui para esta reta adiante, ver o caminho, assim, os altos e baixos, lembro-me de ver as pedras aqui das laterais, dos caminhos, é que não havia muros, aquilo era o rasgar das terras, ficava mais alto e lembro-me das pedras rolarem pelo caminho e lembro-me de fazer isso. Lembro-me disso perfeitamente bem. Já há várias pessoas que se lembram lembro-me. E aqui no cruzeiro lembro-me de a gente estar ali sentados e ver o caminho todo. Lembro-me de ver essas vagas, recordo-me bem. Chegou aí alguma vez lá abaixo em procissão? Havia procissões do Espírito Santo? Eu tenho a impressão que a gente fomos em peregrinação, mas penso-me que já foi mais tarde com o Sr. São Mateus. Depois da erupção? Não. Já depois da erupção? Não, depois. E eu penso-me que eles devem ter feito qualquer... Porque houve aí uma promessa de alguém na altura, não sei agora... Eu, por acaso, não me recordo. Mas um irmão meu recorda-se de terem prometido uma promessa até de fazerem qualquer ermidinha lá embaixo, ou alguma coisa, mas isso nunca concretizaram isso. Mas lembro-me de irem lá abaixo com a procissão e então, no tempo do Sr. Padre Manuel, a festa de São Mateus era uma festa, agora está um bocadinho diferente, mas era uma festa de penitência, então a gente ia em peregrinação no dia de São Mateus, que era no dia 27, costuma-se quase sempre ser no dia 20, nos fins de setembro, e a gente ir em peregrinação até a casa do Sr. Tomás Vargas, que era um sítio onde muita gente parava a ver o vulcão. Sim. E a gente ia em peregrinação a rezar o terço para baixo e rezar para cima. E essa peta... Levavam as cruzes do Espírito Santo? Não me lembro de levarem a cruz, lembro-me de levarem uma cruz e a imagem de São Mateus. Mas lembro-me de alguma pessoa, não sei, já posterior, talvez, me dizer que havia uma promessa qualquer de fazer qualquer procissão lá abaixo. O seu pai era só pescador ou ia à baleia também? Não chegou a ser baleeiro. Também chegou a ser baleeiro. Chegou a ir à baleia. Portanto, ele tinha, mas ele tinha mesmo barco? Não, meu pai nunca teve barco. Quem tinha barco era um tio meu, também já faleceu nos Estados Unidos, que era meu tio Tomás. Iam os dois? Ele ia às vezes num barco de um, outra vez no barco do outro. Sim. E depois, mesmo mais tarde, quando deixaram de funcionar ali no Comprido, passaram para o Porto do Varadouro. E lembro-me, meu pai ir à Marca, apanhar charro para a gente salgar para comer no inverno, e eu lembro-me de ir esperar para eles lá para baixo, até tinha um cavalo e a gente trazia o peixe, era num cavalo, e a gente ia para lá esperar, e eles iam para a Marca. Tinha dias que apanhavam muito, outra vez vinham mais cedo, outra vez mais tarde. Mas... O que era a Marca? A Marca é um sítio onde apanhavam os chicharros. Que a gente tinha aqui na Baía do Varadouro, sim, um sítio que chamavam a Marca, e então os barcos saíam aí para essas 5, 6 horas da tarde, ou mais tarde às vezes um bocadinho, e faziam um serão, quando não havia lua, que aquilo tinha que ser para o escuro da lua, e eles apanhavam os chicharros, era de noite, e então é com uma luz na borda, e moíam um vingodo, que naquele tempo era batatas, abóboras, e assim certas coisas, e iam deitando e depois apanhavam uns chicharros com isso na barca. E também cheguei a ir até, depois mais tarde, cheguei a ir alguma vez a essa pesca. Mas era na altura que eles iam, apanhavam os chicharros, depois a gente vinha para casa, limpava-os, eu ainda me lembro de limpar os chicharros, e salgava-se e punha-se numa barça que era de barro, para a gente comer de inverno. Sim. Naquele tempo era assim. Sim. Portanto, não havia forma de conservação do peixe? Não. O peixe era todo para casa ou havia? Não era, o que meu pai apanhava era todo para casa. Havia pessoas que vendiam. Eles, na altura havia pessoas, os pescadores. Meu pai praticamente apanhava o peixe para casa, nunca foi para vender. Sim. Nunca trocou também para outras coisas? Não se lembra? Não me lembro dele ter feito isso. Era praticamente, ele não ia também, não era assíduo todos os dias para o mar, sim, era só lá de vez em quando é que ele ia à marca e o peixe de fundo, mas lá de vez em quando a gente tinha menos peixe, lá, se o tempo estava bom, ele apanhava lá uma companhia lá de uns senhores que tinham barcos e ele ia juntamente com eles, lembro-me de vários. O peixe era todo escalado, salgado, não? A gente limpava o peixe, depois era salgado. Tinha algum que era seco, outro ficava na moira. Havia umas barças de barro
que a gente ia salgando, punha, deitava-se um punhado de sal, tornava-se a pôr outra camada, tornava-se a pôr, e a gente depois ia lá aguentava muito tempo. E a gente Só depois, sal ou... era só sal, Só sal, não punha mais nada, era só sal. E depois havia que a gente também comia charros secos, Sim. então tinha uma parte dos charros, também eram salgados, e depois, da mesma maneira, Sim. só que a gente depois pegava nos charros e punha o sol a secar. E depois de eles estarem secos, a gente arrumava, estava seco, depois assava-se nas brasas, Sim. e comia-se os Sim, charrinhos ou- assados. sim, Aquele o charro que era seco era sempre assado. sempre na brasa. Era sempre na brasa. Era sempre os charrinhos assados. Não se fritava na... Fritava o que estava na moira. Ah, Na moira fritava-se. tinha que se pôr de molho ou não? Eles punham, que era para tirar uma O parte do sal, sal, porque aquilo estava muito salgado. Eles tinham que deitar e me davam água de vez em quando. Depois, E vocês guardavam muito peixe para o inverno? guardava-se, pois era o peixe e eram os porcos que a gente matava também Sim, para o sim. Natal, que no geral era quase sempre o primeiro de Natal, então tinha-se o conduto, que a gente chamava o conduto dos porcos, que era o toucinho que a gente derretia, que era a banha que se utilizava para fritar os peixes e fritar essas coisas, e ficava-se com os torresmos de toucinho. Depois também se salgava os torresmos de vindalhos e fazia-se a linguiça. Também a linguiça também era fumada a partir dos bocadinhos e era posta também dentro de umas baixas em banha, que era muito saborosa, era mais saborosa, mas era tudo como penso nessas coisas.